Mundos transitórios. Questão 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécie de bivac, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. Então nós vamos nos deparar, quando a gente lê a série André Luiz, Os Mensageiros, Missionários da Luz, ali no início, a gente vai vendo que existe o quê? Nosso lar é uma cidade constituída bem acima, onde alguns poucos espíritos podem ir, podem chegar. Abaixo tem várias pequenas colônias que vão dando apoio. Aqueles espíritos que estão no entorno daquelas colônias, eles estão no estado de erraticidade ou no estado de regeneração, de reparação, quando eles estão perdidos por lá, naqueles antros de sofrimento, de dor, que eles ficam lá gemendo, blasfemando. E quando alguém chega e pergunta se quer ajuda, eles blasfemam ainda mais. Então, esses estão no estado de reparação. Ainda estão revoltados, eles estão lá reparando os seus erros, purgando, purgatório. Depois tem aqueles que estão no processo de regeneração. A regeneração nós vamos ter duas etapas. Aqueles que já aceitaram ir para essas colônias, para serem ajudados, para esses postos de socorro, e aqueles que já estão lá trabalhando para ajudar os outros. Quem está trabalhando está na regeneração já mais aperfeiçoada. Ele já entende que tem que trabalhar pela coletividade. Entendendo assim, nós vamos entender que existem gradações que nós podemos, melhor dizendo, subdividir essa questão do espírito errante em várias etapas dentro daquela escala de classificação dos espíritos, para a gente poder entender. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas devem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. E aqui complementam. De acordo com a graduação evolutiva do espírito, ele vai estar na colônia, na situação A, B e C, ou na colônia D, E, F. Ou seja, são várias situações que tem para o espírito no mundo espiritual. Ou está errante, ou está naqueles locais onde eles ficam presos lá por imantação mental, pelos padrões mentais muito semelhantes em sofrimento, e depois tem aqueles que já estão nas instâncias de refazimento, em tratamento, em aperfeiçoamento. E esses mundos, logicamente, não é um mundo físico, é um mundo fluídico, constituído de matéria mental, proporcional às ações daqueles espíritos que estão ali. Letra A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. E aqui ele está colocando para a gente de uma forma bem didática para aquele momento. Então você tem um lago, dentro daquele lago tem uma ilha. Os pássaros vêm daquela ilha ali, eles pousam, ficam ali um tempo, se reabastecem e depois seguem o caminho da peregrinação. Agora, nessas casas de repouso, nesses pontos de apoio, é casa de apoio normalmente que eles chamam, né? Casa de apoio. Então, naquelas casas de apoio, eles vão para ali para fazer uma preparação, um tratamento. Aqueles que resolvem fugir, não querem ficar lá e querem fugir, às vezes eles deixam fugir. Lá fora é bem pior do que ali dentro, mas no desespero da rebeldia, o espírito também, às vezes, quer sair do local achando que ele vai encontrar o que ele quer, mas ele vai encontrar aquilo que ele precisa. E o que ele precisa nem sempre é o que ele quer. Então, daí uns dias ele volta arrependido, é acolhido de novo, até que ele estabeleça objetivo superior para a sua vida. Lembra, o espírito tem que ter um objetivo superior na vida. No plano espiritual, é estritamente organizado por disciplina e hierarquia. Que ditadura! Pois é, se você não aceita disciplina e hierarquia, você está sintonizado com os errantes, que ficam perambulando, dando mais trabalho para os espíritos do que qualquer outra coisa. Então, nós temos que procurar entender que existe disciplina e hierarquia. A oração é a grande fonte de alimentação do espírito, que o ajuda a se aperfeiçoar,
a se melhorar. Entendendo assim, vamos começar a trabalhar intimamente para que tudo aconteça da melhor forma possível conosco e com quem estiver em torno de nós. Questão 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então está condizente com o que nós falamos. Nas casas de apoio, aqueles que chegam até as casas de apoio começam inicialmente recebendo tratamento, eles vão passando por esse tratamento, após sair daquela fase mais aguda do tratamento, ele começa então a ter possibilidades. De acordo com o seu desenvolvimento íntimo, com a sua conscientização do bem, ele vai recebendo pequenas tarefas e alguns podem até seguir viagem para casa de apoio superior até chegar em alguma como Nosso Lar ou outras maiores, e alguns até têm autorização para ir embora da Terra, para um planeta melhor, para o planeta de origem deles, e alguns vão para planetas piores. Quem define a espiritualidade superior, que gerencia os destinos da humanidade. Eles trabalham em perfeita sintonia com as leis de Deus. Como eu disse, no mundo espiritual, hierarquia e disciplina, e a hierarquia não se conquista porque você tem um título aqui na Terra, ou teve um título aqui na Terra. A pessoa pode ter sido um coronel, um general, um brigadeiro, um almirante aqui na Terra, e chega lá no plano espiritual e ele tem evolução muito menor do que a de um cabo. E isso acontece com muito mais frequência do que se imagina. Aí, então, ele vai submeter-se às regras que são inerentes àqueles que passam por esse tipo de tratamento até ele entender a sua condição e se preparar para as etapas que virão. Pode ser uma de reencarnar ou de ajudar, mas já esquecendo o estigma do personalismo da última encarnação para trabalhar nas fileiras do bem. Depende do íntimo de cada um as suas realizações superiores. O do íntimo porque nós temos que trabalhar, nós temos que entender, nós temos que obedecer, nós temos que fazer muita coisa no mundo espiritual que aqui a gente às vezes negligencia. Questão 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Os mundos transitórios que nós estamos referindo, essas casas de apoio e essas cidades que existem no mundo espiritual, ele está sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando. Cada uma daquelas casas, cada uma daquelas cidades estão sempre se aprimorando. Então, vai chegar um momento que vai ser habitada por espíritos bem melhores do que aqueles que estão lá. Esse que é o aprimoramento, porque sempre tem que progredir. Agora, e se for um mundo, um planeta à parte? Olha, pelo que a gente entende nas obras de André Luiz, ter um planeta à parte para que levar os espíritos, para eles passarem por esse tratamento, para depois trazer para cá, é muitíssimo complicado, porque tem que trocar o perispírito para sair do planeta. Como que ele vai para outro planeta? Então nós temos que pensar nisso. Aqui ele está deixando para a gente na linguagem que era possível falar naquela época, mas é possível também entender, dar uma nova interpretação com os conhecimentos e as outras informações que nós adquirimos hoje. Eu falo isso não é que eu estou inventando, porque lá nas obras do André Luiz dá nitidamente a percepção do que eu estou dizendo aqui agora. Letra A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. Aqueles que habitam esses mundos que ele está se referindo são aqueles que vivem o mundo espiritual, são espíritos. Não é para seres humanos, porque está em instâncias superiores. Como na época Kardec não dava para eles entrar em muitos detalhes da vida espiritual, porque o que o Kardec trouxe para a gente, é muita informação. Se ele trouxesse, olha, no mundo espiritual tem uma cidade muito bem organizada, é muito melhor do que a daqui, até poderia acusar a doutrina espírita por ser motivo de suicídio, porque tinha gente que fala assim, eu quero ir para lá. Eles não iam entender que se suicidar não vai para as cidades
melhores, vai para os vales de sofrimento. Então, as informações foram gradativas para que hoje a gente falou, tem as cidades daqueles que fizeram bem, trabalharam bem aqui, e tem aquelas regiões de sofrimento para quem pisou na bola, para quem não fez certo, e também tem o Vale dos Suicidas. Então nós temos uma gama de informação que nos permite entender a beleza de nosso lar e os recursos da espiritualidade nos vales de sofrimento. Então nós podemos entender as duas coisas. Isso é a grandeza da doutrina espírita, sendo as informações escalonadas de acordo com as nossas possibilidades. Ou vocês acham que na época não tinha celular lá no mundo espiritual? Não tinha computador? Claro que tinha. Só que se eles falassem, lá aqui tem computador, não tinha nem a palavra computador. Portanto, quando João fala, estrelas caem do céu. O que cai do céu? Não são estrelas, são mísseis. Por isso, nós temos que trazer para o nosso entendimento atual. Quando João fala assim, gafanhotos levantavam voo com grande estrondo. Quem era o gafanhoto? Ele ia ter condição de falar assim, um avião barulhento levanta voo e joga míssil? Então não tinha. Ele falava, gafanhotos levantam voo com grandes estrondos e estrelas caem do céu. Que seja, aviões jogam bombas nas pessoas. Nós temos que traduzir para a linguagem atual. Mas vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos, que o Apocalipse vai vir depois para o nosso estudo. Letra B. É permanente essa esterilidade, decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Aqui ele está mostrando para a gente gradações da informação. Nas casas de apoio, conforme o André Luiz descreve, uma mansão triste de pouca iluminação. E nosso lar tem jardins, tem o bosque da veneranda, o bosque das águas. Então ele já não é mais estéril. Entenderam? Nas casas de apoio, as plantas são mirradas. Poucas coisas sobrevivem. Já em nosso lar tem até pomar. Amplia-se as informações, amplia-se os conceitos e as possibilidades. Letra C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. Ou seja, todo local tem a sua beleza. Um deserto, por mais apavorante que seja, tem a sua beleza. Traz para nós uma infinidade de reflexões. Assim como uma grande floresta também tem suas belezas, e talvez tenha perigo maior do que um deserto. Ou seja, tudo na natureza tem a sua beleza, tudo tem sua expressão e seu motivo de ser. E compete-nos a saber gerenciar com sabedoria e entender que Deus não faz nada por acaso. Letra D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Então, se referindo aqui aos mundos transitórios, certo? Então, ela já pertenceu. Letra E. Em que época? Durante a sua formação. Então, no período de formação da Terra, aqui não tinha condições de ter vida como entendemos hoje. Então, tinha uma vida compatível com aquela necessidade daquela época. E em cada era um padrão de vida compatível com as necessidades do globo. Nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naqueles áridos caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida, tal qual entendemos hoje. Era uma vida proporcional e compatível com a necessidade daquela época. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. E o livro Evolução em Dois Mundos vai nos mostrando os trabalhos dos espíritos. E
não precisam se assustar muito, mas no início dos trabalhos na Terra, ele era habitado por espíritos muito superiores que ajudavam na formação das vidas. Porque a vida não acontece assim por acaso. Para criar o vírus, para criar a bactéria, para criar as primeiras algas, teve o trabalho de engenheiros siderais, espíritos de grandiosíssima evolução. Aí as pessoas falam assim, a vida é extraterrestre. Sim, a vida é extraterrestre. Mas não veio elemento, pelo menos até agora não provou-se, que veio elemento orgânico de outro planeta para cá. Com o que tinha aqui, as mentes poderosas de espíritos superiores dos engenheiros siderais moldavam a vida, seguindo todo um patamar de evolução, de crescimento, até chegarmos às condições de vida atuais de hoje. Passaram bilhões de anos. Bilhões de anos. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Como é o mundo? De que forma podemos entendê-lo? De que forma podemos visualizá-lo? Desta forma, vamos entender que existem muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus. Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. À medida que nós vamos vendo que existem muitos outros mundos, muitas outras galáxias, e cada galáxia são suas bilhões de estrelas, cada bilhão de estrelas, com a sua família de planetas, daí nós vamos ver que nós não podemos estar aqui sozinhos no mundo. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda incorpóreos para a vida material, e não obstante já povoada de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Para entendermos o processo, entendermos aquilo que Deus espera por nós, nós temos que entender a ação dos espíritos na natureza. E a doutrina espírita é aquela que traz as explicações de como isso se dá, de que forma isso acontece e como nós podemos entender e agir segundo os ditames das leis divinas. Deus criou o universo para a finalidade útil, onde milhões de espíritos encontram moradas para seguirem os seus processos evolutivos. Um dia, quando nós nos tornarmos melhores, certamente começaremos a intercambiar com eles. Enquanto somos tão maus, covardes, egoístas como temos sido, eles não se aproximam. Esperam que nós nos melhoremos. E aí nós vamos ter que passar pelos processos de melhoria. Aliás, falar que eles não vão se aproximar porque nós somos maus e egoístas é meio complicado, porque se eles acharem que tem que aparecer para mostrar para as pessoas, tem algo maior, nós temos muito mais poderes que vocês. Vocês são muito primitivos, muito trogloditas. Dá um tempinho aí, procura se melhorar moralmente. Aí as pessoas, então, vão ter que tomar novas consciências. Só que, veja bem, se um disco voador pousar na Terra, na condicional, não estou afirmando, e chegar e falar assim, existe um mundo, os mundos habitados, muitos outros, somos muito mais evoluídos que vocês, agora parem com essa violência de vocês, com esse egoísmo de vocês, para que vocês possam ter contato conosco, se aperfeiçoarem, se melhorarem. Vamos ter mérito em tornarmos bons, porque agora nós temos certeza que existe um mundo lá fora mais evoluído? Não. Por isso que eles não se apresentam, por isso que eles não se mostram. Nós estamos só filosofando. Porque a hora que nós resolvermos que nós temos que nos tornar bons, melhores, segundo os ensinamentos do Cristo, então eles poderão tranquilamente vir, mostrarem-se a nós, e aí nós poderemos agir com mais segurança, com mais responsabilidade e desenvolver melhor o nosso entendimento do universo. E agora, com tantas maravilhas quanto essa, com tantas paisagens maravilhosas e lindas, o que é que nós temos a dizer? Olha, quantos milhões e milhões de estrelas,
outra, outra, outra. E essa daqui, o grande enigma, é chamado de olho de Deus, mas e o quê? O que ela tem, qual a função dela? Em todos os locais que eu pesquisei, não achava resposta. Simplesmente uma das formações, uma das galáxias mais belas que existe no universo. Aquela dali também, coisa mais linda. E nós estamos aqui assim, na periferia da Via Láctea. Cá no cantinho. Então, ali está a nossa morada, nosso cantinho, lá na periferia. E Deus controla todas essas galáxias. E elas estão superpostas no universo, de forma harmônica, todo mundo fazendo seus movimentos. Só Deus, um tamanho amor e sabedoria para manter tudo isso funcionando da melhor forma possível.